Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri. E o meu é Priscila Pes e você está no Corrente 93. Essa é uma aula do nosso curso Shakti Babylon. Nessa nossa aula, que se chama Virgo Intacta, nós vamos procurar falar sobre o trabalho mágico da sacerdotisa e o papel da sacerdotisa no trabalho da magia sexual telêmica, da magia sexual de Aleister Crowley. O tema básico, o tema fundamental, então, do nosso estudo de hoje é virgindade. Como a sacerdotisa deve manter-se virgem para realizar o seu trabalho mágico. Para isso, a Priscila ela vai ler um texto que eu escrevi, que faz parte do curso e que eu estou enviando por e-mail para vocês. Mas esse texto você pode ler ele também no meu livro Em Nome da Besta, volume 1. E a maioria... foi publicado também no jornal Corrente 93, número 7. Isso. E a maioria desses textos que nós vamos falar nessa primeira etapa do curso Shakti Babylon, esses textos estão nesse livro, Em Nome da Besta, e também publicados no jornal Corrente 93. Então vamos começar. Vamos lá? Virgo Intacta. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Com o advento da cristandade, a religião promulgada por Constantino, muitos dos mistérios e arcanos que permitiam os homens e mulheres experimentarem o divino na forma da gnose foram perdidos. O resultado disso é um olhar corrompido dos mistérios antigos, na intenção de interpretar esses mistérios sob o prisma da cultura ocidental contemporânea. Autoproclamados magos, sacerdotes e sacerdotisas, bruxos, bruxas e feiticeiras vêm cobrindo esses arcanos, os quais eles pretendem revelar ou transmitir com um véu espesso da ignorância. Então, sobre esse primeiro parágrafo desse texto, existe uma grande... Hoje em dia, as pessoas que se autoproclamam sacerdotes, sacerdotisas, iniciados, adeptos, e que apresentam um trabalho que muitas vezes envolve a sexualidade, eles costumam olhar para as tradições do passado com os olhos do presente. Quais são os olhos do presente? Os olhos do presente é a cristandade. É o ponto de vista da cristandade no Ocidente. O Ocidente ele é colonizado pela cristandade. A nossa cultura ela é cristã. Mesmo querendo sair da cultura cristã, nós crescemos, nós fomos educados dentro da cultura cristã. O grande problema é quando nós queremos empreender um trabalho iniciático, um trabalho profundo, e que ele remonta a aspectos bem antigos dos cultos espirituais. O grande problema é olhar para esses cultos antigos, para essas práticas antigas, com os olhos de hoje, com os olhos da cristandade. Então, assim, é uma premissa básica e fundamental no trabalho mágico da sacerdotisa, e esse curso nós estamos falando para mulheres, né? É um curso que nós estamos fazendo para mulheres. É um trabalho fundamental, e eu penso que é o primeiro trabalho que deve ser empreendido, uma desprogramação destes conceitos culturais cristãos. Porque estes conceitos culturais cristãos, eles impedem o acesso aos arcanos, aos mistérios dos cultos antigos, em que a mulher tinha um papel fundamental na espiritualidade. Esses cultos, eles envolvem a sexualidade,
ao relacionar-se consigo mesmo, com o sagrado em si, né? O exemplo que o Fernando deu, acho que um tempo atrás, a respeito de uma experiência que nós tivemos, né? Que acontece muito hoje em dia, desses sacerdotes, dessas sacerdotisas, falarem sobre mistérios que têm a ver com essa sexualidade, que são mistérios sexuais, mas de uma forma como se... de uma forma completamente... Ih, fudeu. Uma forma cristista, uma forma cristã? Não envolvendo mais a sexualidade, entende? Ah, entendi. Não envolvendo mais a sexualidade. Assim, existem mistérios, existem arcanos que eles são sexuais, né? Existem arcanos que eles são naturais. Houve um tempo em que os cultos primitivos, eles eram todos baseados na sexualidade. Eles eram todos baseados na fisiologia do corpo. Posteriormente, essas tradições foram reinterpretadas de uma maneira metafísica. E aí os mistérios que eram mistérios do corpo, mistérios fisiológicos, passaram se transformaram em mistérios metafísicos. E com o tempo, esses mistérios metafísicos, eles foram perdendo também os seus valores, foram sendo corrompidos. E o que a gente tem é o quê? Uma visão opaca, uma visão distorcida destes cultos. Então, às vezes, cultos que eram essencialmente sexuais, as pessoas insistem em falar que não existem. As pessoas insistem em falar que não, que eram feitos de outra maneira. Por exemplo, o sabá. Existem vários tipos de sabá, certo? No entanto, o sabá primordialmente era uma cerimônia essencialmente sexual. Posteriormente, o sabá foi interpretado com relação aos períodos do tempo e foi sendo incluído na roda do ano, naqueles rituais da roda do ano tão celebrados aí pela tradição da Wicca, e foram perdendo esses mistérios sexuais. E aí o que a gente vê são muitos wiccanos, muitas wiccanas hoje em dia, falando que estes mistérios sexuais não envolviam o sabá, sendo que em realidade envolviam. E eles estão falando de um extrato posterior do sabá, e não dos mistérios mais antigos. Né? Isso mesmo. Então vou continuar depois. Esse termo virgem tem sido mal interpretado através dos tempos desde o advento da cristandade. A etimologia da palavra vem do francês virginie e significa donzela, solteira ou rapariga. Implica naquela pessoa que nunca manteve relações sexuais. O simbolismo ou a chave para a interpretação do papel da sacerdotisa como virgo intacta pode ser inferida a partir do estudo e prática da missa gnóstica. No entanto, até mesmo dentro de organizações telêmicas, esse termo ou função da sacerdotisa permanece ignorado ou, de certa maneira, explicado apenas metaforicamente. Seja como for, na antiguidade, uma mulher virgem era considerada aquela que se aventura sexualmente com inúmeros homens, não sendo casada ou possuindo filhos. O entendimento disso é a chave para compreender a função da sacerdotisa como virgo intacta. A virgo intacta, ou a mulher escarlate, a sacerdotisa virgem da missa gnóstica, é aquela que ama apenas o divino. Isso significa que ela não pertence a homem nenhum, apenas a si mesma. Para devotar todo o seu amor ao sagrado nela, quer dizer, seu próprio ser, seu radite, seu sagrado anjo guardião. Então, é um trabalho fundamental para toda mulher que quer empreender o ofício de Bábalo, para toda telemita, para toda mulher que quer ser a sacerdotisa, quer se transformar em uma sacerdotisa,
é um requisito fundamental manter-se fiel. Fiel ao sagrado. O homem é apenas uma representação da lança sagrada, nela mesma. Se nós olharmos o ato 6, os amantes do tarô de Thoth, existe o filho e a filha se casando, e dentro do filho e da filha existe o rei e a rainha se casando, e dentro do rei e da rainha existe o filho e a filha. Dentro da rainha está o filho, dentro do rei está a filha. A filha está segurando junto com a rainha o cálice. O filho está segurando junto com o pai a lança. Ou seja, quando nós ficamos com o nosso parceiro, quando a mulher fica com seu parceiro, o que ela está venerando é o sagrado masculino nela, refletido nele. O homem, ele nada mais é do que a representação do sagrado, da lança sagrada. A mulher, ela deve permanecer fiel ao sagrado e não ao veículo do sagrado. É por isso que ela pode adorar ao sagrado através de vários veículos. Se ela vai adorar através de um veículo só ou através de vários veículos, isso é uma escolha dela. Agora, é a mulher, para manter-se a virgem, para para trabalhar no ofício da Virgo intacta, e nós vamos ver isso mais profundamente no texto, ela precisa manter-se fiel ao sagrado e não ao parceiro que está trabalhando com ela. Isso levanta muitas conjecturas na vida, no dia a dia, que a gente pode debater uma outra hora, né? Mas o trabalho mágico da sacerdotisa implica em a mulher manter-se fiel ao sagrado nela, refletido através do seu santuário, através do homem com que ela vai fazer o seu trabalho mágico. Espero que eu tenha conseguido transmitir isso aí de uma maneira... Nos tempos antigos, as vestais do templo ou prostitutas sagradas usavam um capuz para cobrir sua face. A intenção era separar o profano do sagrado. O profano, seja aquele que a via somente como um veículo para a satisfação de seus desejos, e o sagrado, a visão que ela tinha de si mesma. Ela usava este véu ou capuz não apenas para permanecer anônima, mas também como uma ferramenta através da qual ela poderia perder a sua identidade e se tornar a deusa virgem do templo. Alguns argumentam que essa é uma prática machista que beneficia somente o homem, que poderia adorar a deusa sexualmente sem se preocupar com a identidade da prostituta sagrada. Até certo ponto isso é verdade, mas também é verdade que são inegáveis as vantagens para as mulheres em uma prática dessa natureza. Através desse ofício, sem a mácula de sua identidade egóica, a mulher está livre para se tornar a própria deusa, o que os magistas modernos chamam de assunção de formas divinas. É por esse motivo que Aleister Crowley insistia que em operações de magia sexuais, homens e mulheres deveriam usar máscaras e, na falta dessas, apagar todas as luzes no templo, salvo a lâmpada mágica. Isso permite que cada um dos participantes direcione sua atenção apenas para a incorporação de seus respectivos papéis como deus e deusa. A memória visual carrega complexos que podem atrapalhar no fluxo da operação. Então, esse parágrafo ele vai ficar mais claro no decorrer do texto. Mas de toda maneira, essa parte, existe uma máxima
no Tantra em que ensina-se que o homem deve enxergar a sua mulher apenas como a deusa. A mulher deve enxergar o homem apenas como o Deus. A identidade egóica, as volições da mente, impedem que isso seja efetivado. Principalmente aqui no Ocidente, onde existe uma diferença, a diferença drástica, a diferença abissal que existe entre a tradição esotérica do Ocidente e a tradição esotérica do Oriente, é justamente o papel do ego. Para o oriental é muito mais fácil fazer um trabalho com o ego, porque lá o ego não é o centro da personalidade. Aqui no Ocidente, o centro da personalidade, o centro da consciência é o ego. Então existe uma grande valorização do ego na cultura do Ocidente. Portanto, para o ocidental é mais difícil conseguir o homem ver a mulher como a deusa e a mulher ver o homem como o Deus. Por isso que no trabalho mágico sexual, principalmente ocidental, utiliza-se máscaras ou o corpo pintado, Pinturas. ou o templo completamente escuro. Por quê? Porque isso irá impedir que o ego tenha acesse as suas memórias, acesse os seus desejos, acesse os seus ímpetos mais animalescos. A máscara, além de permitir tanto ao sacerdote quanto à sacerdotisa assumir-se como Deus, permite que sacerdote e sacerdotisa não sofram, na hora do trabalho, os impedimentos do ego. Não deixa o ego interferir no meio da operação mágica. Por isso que é fundamental, tanto o homem quanto a mulher, neste trabalho de sacerdócio, empreender aí incursões profundas para trabalhar a questão do ego. Quanto mais a carapaça egóica for forte, quanto mais a carapaça egóica, a couraça do ego for forte, mais difícil é o trabalho do sacerdote e da sacerdotisa, principalmente na prática do coito juntos. Porque é necessário, de verdade, na hora da prática, o homem ver a deusa e a mulher ver o Deus. Se a mulher ver o homem e o homem ver a mulher, eles não saem de Malkuth. E a aspiração deles tem que ir além de Malkuth. É o ego que prende a consciência deles em Malkuth. Mas levando em consideração que esse trabalho também só é feito para adeptos experientes, né? Então, considera-se que esses adeptos eles já vão ter um treinamento específico para essa quebra de dualidade, não? A quebra da dualidade é um processo contínuo que se trabalha desde o início como neófito até a travessia do abismo. É somente na travessia do abismo que a dualidade ela é completamente encerrada para aqueles que conseguem ser vitoriosos na travessia do abismo. Então, assim, de certa maneira, a dualidade ela vai nos acompanhar em todas as fases do processo até esse momento. É um trabalho do adepto compreender a dualidade. Porque ele não vai conseguir encerrar a dualidade antes dessa etapa. Então, o adepto primeiro trabalha com a dualidade compreendendo a necessidade do oposto no seu processo espiritual. Isso é uma coisa que vai nos acompanhar. Agora, o trabalho mágico para se fazer essa prática sexual, ele é fundamental. Dentro do escopo da OTU, por exemplo, esse trabalho mágico ele está encerrado no 9º grau da ordem. E a gente sabe que para realizar esse trabalho, o adepto precisa ser perito no Ashtanga Yoga de Patanjali, em todos os angas do Patanjali, ou seja, o adepto tem que ser perito em Samadhi. O que é o Samadhi? É a união que dissolve a diferença.
os opostos se unem no congresso de Samadhi e essa união dissolve a diferença e dessa dissolução nasce uma criança mágica, que é a síntese dos dois. E esse é um processo fundamental, principalmente na magia sexual e no trabalho mágico, né? Como um todo. Por isso, o adepto, para fazer essa prática, ele tem que ser um perito em Samadhi. Ele tem que ser perito em unir os opostos e dissolver esses opostos na união deles. Do contrário, ele não vai conseguir fazer esse trabalho de Deus e deusa, sacerdote e sacerdotisa. O trabalho com o Tantra também. O trabalho com o Tantra caminha nesse caminho, né? Eu gosto bastante de fazer essa divisão, até porque nessa primeira etapa do curso a gente vai falar de magia sexual e não especificamente de Tantra, porque Tantra é uma cultura, né? Tantra envolve magia sexual. Por isso que a gente não pode falar que magia sexual é Tantra, né? Mas uma visão tântrica ajudaria também nesse processo. Esse processo ele só ocorre através de uma visão tântrica. Esse trabalho de você ser perito em Samadhi e dissolver toda a dualidade e dissolver todos os opostos nessa união que é o Samadhi, isso é um trabalho tântrico. Porque o que o tântrico faz? Justamente isso o tempo todo. Dissolver a dicotomia que existe entre ele e o sagrado. Enquanto existir uma dicotomia entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado, o trabalho tântrico não está acontecendo de verdade. O trabalho tântrico ele só acontece quando você dissolve a dicotomia entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. E aí sim. Por isso que a visão tântrica ela é fundamental nesse processo. E é por isso que Telemann é o Tantra do Ocidente. Porque Telemann é a tradição que no Ocidente convoca essa visão tântrica do mundo. Okay, vamos continuar então. O primeiro passo nesse processo, acerca do trabalho mágico da sacerdotisa na função de Virgo intacta, é tornar-se a deusa na Terra, viver a sua vida como um veículo da deusa. Como fazer isso? Aí tem uma citação aqui de João 4, versículo 8. É isso mesmo? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ágape, vem da deusa Netzah Binah. E uma mulher amando se torna o veículo mais apropriado para a deusa. Mas como nos ensina o livro da lei, existe amor e amor. A sacerdotisa, engajada no ofício de Babylon, deve conhecer bem o limiar entre o amor a seu parceiro e o amor ao sagrado. O parceiro é a expressão do sagrado nela e a exteriorização da sua própria lança sagrada, a qual ela deve buscar. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O verdadeiro ágape está muito além de qualquer coisa mortal. Isso aí, padrões para né? Isso. Então, volta um pouquinho naquilo que eu falei, né? A mulher, para se transformar em Babylon, para assumir o ofício de Babylon, eu falei anteriormente que ela deve manter-se fiel ao sagrado. E que fidelidade é essa? O amor que ela tem ao sagrado nela. E aí o livro da lei fala, existe amor e amor. O apego à personalidade, à pessoa física, é um empecilho no trabalho mágico, porque se trata de um amor de Malkuth, de um amor de apego. E o amor de apego, o amor de Malkuth se dissolve com o tempo. Mas o amor divino, o amor pelo sagrado não se dissolve nunca. Portanto, é possível adorar, para uma mulher, é possível adorar o sagrado através de vários santuários do sagrado representado nos homens, na besta? É possível, mas somente em amor. Em amor profundo pelo sagrado. Caso contrário, não. A Kundry tem duas funções. A Kundry lua cheia, Babylon, e a Kundry lua nova, Lilith. A Kundry lua nova, a Lilith, a profanadora do templo. é a profanadora do templo.
é aquela que vampiriza, é aquela que entra no coito pelo coito e não pelo amor ao sagrado. Então existe amor e amor. Para assumir-se como Babylon, para construir o santuário de Babylon em Netzah, é necessário amor ao sagrado. Apenas amor ao sagrado. O amor, o apego à personalidade do parceiro pode levar ambos à queda, ambos ficarem presos em Malkuth. Isso nós vamos destrinchar de uma maneira muito fina ao longo das nossas lições. Um adepto sabe que o apego afetivo a qualquer mulher é uma premissa pífia. A parábola de amor encenada pelos egos de ambos, homens e mulheres, atua somente no reino de Malkuth. Esse tipo de amor acaba com o tempo, em vez que é baseado nos impulsos inconscientes desmedidos. No entanto, a alta sacerdotisa é aquela que tira a maçã da árvore e entrega ao Adão. O Ti é a energia imortal do Taô, seu aspecto feminino. Céu e terra foram lançados de sua porta. Esta porta é a raiz de seu sicômoro do mundo. Sua operação é a de pura alegria e amor, e nunca falha, como era no princípio, e agora e sempre será. O seu nome, Ti, opera continuamente, fazendo com que tudo flua no ciclo da mudança, que é o amor e a beleza. Neste trabalho mágico... Então, você falou aqui, né? Beleza. Então, essa é a citação do Crowley do Tao Te Ching. Tao Te Ching dele, a versão dele. E no parágrafo de cima, falando que o tipo de amor de Malkuth, que é o apego entre pessoas, né, que é simplesmente esse amor pela pessoa e não amor pelo sagrado, Amor carnal. o amor simplesmente carnal, o amor profano, por que ele se dissolve? Né? Ele não permite que a energia saia do Muladhara e do Swadhisthana Chakra. Como assim? É por isso que esse amor ele se dissolve. Esse amor ele acaba com o tempo. As pessoas ficam juntas, as pessoas se amam, as pessoas se usam, se esgotam. Tem desejos sexuais. E chega um tempo que acaba. E aí elas precisam de algo novo. A mulher vai procurar um novo homem e o homem vai procurar uma nova mulher. Isso é porque o amor só estava em Malkuth. Quando o amor, ele primeiro é em relação ao sagrado, quando o amor sai de Malkuth e vai para Netzah e é impelido para os centros superiores, ou seja, você tira eles dos chakras fundamentais e vai jogando para os outros chakras, isso te dá a oportunidade de experimentar, de expandir a relação. E aí não fica aquele amor de Malkuth. Por quê? Porque você já saiu da casca, você já saiu da carapaça egóica, você já tirou o desejo pelo outro da carapaça egóica, de Malkuth, das suas volições animais, da sua alma animal ali no Nefesh de Yesod. Ou seja, por isso que o trabalho fundamental acontece em Netzah. E aí quando você joga a energia da Kundalini, a energia mágica, a energia da serpente, você tira ela dos centros inferiores e vai jogando para os centros, para o Manipura, para o Anahata, para o Swadhisthana, você dá a oportunidade do casal experimentar outras áreas de desejo do que somente o desejo sexual. E aí a relação cresce, a relação fica madura e o casal pode realmente empreender dentro da relação, utilizar a relação como uma ponte para o acesso interior, como uma ponte para o seu crescimento espiritual. Esse é o grande lance da espiritualidade em conjunto. É o grande lance do sacerdócio do sacerdócio, tanto para o homem quanto para a mulher. É você utilizar a relação do homem, a relação da mulher, como um veículo para
o sagrado. Pode continuar. Nesse trabalho mágico, a mulher incorpora a energia do homem e ela o faz no silêncio, que simboliza o trabalho contínuo e silencioso da vírgula intacta, que nutre a palavra mágica do princípio criativo ou logos. Para executar esse tipo de magia feminina lunar, a mulher se torna virgem, devotada apenas a serviço do sagrado nela. Por conta disso, ela não é propriedade de ninguém. Para acompanhá-la, o homem deve se tornar casto, a fim de projetar-lhe a palavra sagrada. Neste caminho, sem ânsia de resultado, a mulher como vírgula intacta não interfere na operação. O trabalho é realizado, embora persevere em sua órbita sem objetivo, esse trabalho é feito inconscientemente. É por isso que sua energia é incansável. Na mulher é dado todo o poder do universo. A chave para o trabalho de ambos, homem e mulher, é dada em O Livro da Lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Em palavras cruas, todo o nosso entusiasmo energizado deve ser dirigido a Nuit. Também, tomai vossa fartura e vontade de amar, como vós quereis, quando, onde e com quem vós quereis, mas continuamente para mim. Isto deverá regenerar o mundo, o pequeno mundo, minha irmã, meu coração e minha língua, para quem eu enviei este beijo. Muito bom. Então, ninguém é propriedade de ninguém. Uma vez que ninguém é propriedade de ninguém, nós escolhemos estar com alguém porque queremos, naquele momento da nossa existência, passar por uma experiência com aquela pessoa e que aquela pessoa, isso para quem é um adepto, para quem está no caminho, para que, através dessa relação, um trabalho espiritual possa ser feito. Para que, através da mulher, para que a mulher possa se transformar em um santuário pelo qual o homem pode amar e aspirar a Nuit. E o homem se transformar em um eixo, se transformar em um santuário para que a mulher possa adorar o sagrado nela. O amor, ele deve ser sempre para Nuit, sempre para Radit. E é justamente essa aspiração espiritual, o triângulo azul de aspiração espiritual, que faz com que a serpente saia dos chakras inferiores e vá para os chakras superiores, para que nós saiamos de Malkuth e conquistamos outros níveis de ser, outros níveis de mente na árvore da vida interior. É o amor à Nuit que possibilita ao homem manter-se casto. A castidade é um requerimento preliminar para qualquer candidato à grande obra, pois provê um entendimento da base interior psicológica do princípio divino que anima todos nós, representado no homem na imagem do falo. Esse princípio divino clama em O Livro da Lei: eu sou a secreta serpente enrolada, pronta para saltar. Em meu enrolar está o prazer. Se eu acendo completamente minha cabeça, eu e minha Nuit somos um. Se eu inclino para baixo a minha cabeça e verto o veneno, em seguida é arrebatado da terra, e eu e a terra somos um. Para se tornar o emissor da palavra sagrada, o homem deve praticar a castidade, uma atitude moral de prontidão para resistir a qualquer assalto contra um existente estado de pureza. Através do seu amor à Nuit,
O trabalho de sua castidade é projetar a serpente para o alto, na intenção de encontrá-la, de finalmente se unir a ela. Nuit é seu objeto de desejo. Caso contrário, se ele projetar a serpente a se unir à terra, quer dizer Malkuth, através do caminho de Shin, perderá o direito de empunhar a lança sagrada. É a castidade, a conexão do Magister Temple com os dois mundos, acima e abaixo do abismo. Sem a conciliação desses opostos, sua queda será inevitável. Justamente. O homem, ele deve manter-se casto nesse trabalho espiritual. Essa castidade é um estado de pureza, acima de qualquer coisa. Pureza de mente, pureza de corpo. Por isso que um trabalho com alimentação deve ser muito bem observado. E quando eu digo alimentação, eu peço para vocês dar uma olhada naquela aula que eu falei sobre o Patanjali Yoga, sobre Pratyahara, onde eu falo dos tipos de alimentação que nós temos. Não simplesmente a alimentação do corpo, a alimentação que nós vamos colocar para dentro do corpo, mas a alimentação que nós recebemos das impressões, de todas as impressões, aquilo que nós estamos vendo no mundo, aquilo que nós estamos recebendo pelo ouvido, aquilo que nós estamos recebendo pelo nariz. Tudo isso é alimento. O trabalho de castidade nesse caminho de sacerdócio, em primeiro lugar, é manter-se puro. Manter-se puro de físico, puro na sua mente. Volto daí a importância do Patanjali Yoga, a importância de praticar os 8 angas de Patanjali, a importância da prática do Samadhi. Isso tudo purifica a mente, purifica o corpo. Esse é o primeiro ponto da castidade, a purificação. Segundo ponto, como que essa purificação implica no uso da sua sexualidade? Ou seja, a castidade significa o uso sacro e não profano da sexualidade. Ou seja, o empunhar bem-sucedido da baqueta mágica para o adepto é utilizar a sua sexualidade somente como um veículo para a espiritualidade. Portanto, para o adepto não existe sexo profano. Para o adepto, toda atividade sexual é sagrada. Toda atividade sexual é um ato de yoga. E lembra lá que o primeiro comentador de Patanjali, Vyasa, o primeiro comentador de Patanjali, ele abre o comentário dele falando: yoga é samadhi. Portanto, o adepto é aquele que faz de cada ato sexual um yoga, um samadhi. Cada ato sexual uma oportunidade de samadhi. Isso é a castidade dentro desse trabalho espiritual. Utilizar a sua sexualidade apenas, única e exclusivamente como veículo para você conquistar o samadhi. E não utilizar a sua sexualidade de maneira profana, com qualquer kundri de lua minguante, de lua nova, qualquer Lilith. É um trabalho de refinamento para o homem, né? Total. Da sua brutalidade, né? Refina o teu êxtase. É isso que ensina o livro da lei. É um trabalho de refinamento em todo o seu processo psíquico, em toda a sua psique.